Nota você o tipo de gente, o tipo de homem que Deus abala o mundo. Quase que não era abalo, era passar um susto no mundo. Mas isto é abalo. Deus abalou as estruturas religiosas dos dias de João Batista com a mensagem de João, aquela loucura que o mundo não entendia e Deus estava escondido naquilo. Com Deus do nascimento, o menino já foi abençoado. É tão bom ser abençoado desde quando nasce. Tem mãe que é só ficar grávida, maldiz a gravidez. E ela tem que saber, quando ela maldiz a gravidez, ela está chamando um filho ou uma filha de maldito, que vai nascer. Quando ela se sente entristecida porque ela ficou grávida, aquilo passa para a criança. Então, é muito bom a pessoa receber com dedicação e saber que aquilo é o seu ministério de mãe na terra. E a igreja não pode ter vergonha de ter um filho hoje. Porque o filho que a igreja tem hoje envergonha o mundo. Porque ele prega a verdade. A igreja de Deus. Sempre quando tem um filho, é do caráter de Deus. Porque a igreja é unida com a palavra para trazer este filho. Não a igreja do mundo. Estou dizendo, tem que se usar um ventre materno. Um lugar onde Deus faz nascer seus filhos. O deserto foi um ventre, onde Deus gerou eleitos. Provou eleitos, gerou eleitos e destruiu os não eleitos. O deserto foi para isso. E vamos ser agradecidos a Deus pelo que nós temos recebido, pelo que tem sido gerado. Quando você concebe a palavra, aquilo está sendo gerado dentro de você. Então você deve ser agradecido pelo que está sendo gerado dentro de você. O mundo não vai entender, não espera receber aplausos do mundo, não espera. O mundo não vai te aplaudir. Se fosse esperar aplausos, um menino nasceu, aquele filho já nos foi dado. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Ninguém bateu palma. Tinha o cavalo relinchando, a vaca mugindo, mas não tinha ninguém para bater palma. E quem nasceu? O Filho de Deus. Quem é ele? Deus conosco. Filho porque veio de uma mulher, mas era Deus feito carne. Ninguém bateu palmas. Como Deus já sabia que na vinda de João Batista também não teria gente para bater palma, porque se você olhasse apenas para a cara de João Batista, o estilo dele, o irmão Brana trata aqui de João, eu creio que é do jeito que João era mesmo. Deus usou um homem, parecia um louco, mas que Deus usou foi ele. E quem ia bater palma para um homem feio? Quem ia bater palma para um barbudo? Quem bateria palma para um homem que ficava 2, 3 meses, talvez sem tomar banho? Alguém diz, mas cadê Bíblia para isso? Eu creio no profeta. Vocês têm Bíblia e não creem nem no batismo em nome de Jesus Cristo? Agora não precisa nem mexer com Bíblia para isso, que não vai servir Bíblia para vocês. Nós cremos na Bíblia até na história. Entende? E esse povo não crê nem na Bíblia nem na capa. E nós cremos na mensagem e até na capa da mensagem. Então a gente nota o tipo de homem que Deus usa. Parece um espantalho. Ao invés de atrair, de chamar atenção, espanta. Mas era tão esquisito o homem que o povo ainda ia atrás dele. Vamos lá ver o que ele está fazendo. O irmão Brando chega a dizer que eles diziam assim, vamos ver ele afogar as pessoas. Nenhuma pessoa que vai ser batizada deve sair para o batismo e dizer, vou me banhar.
irmão Brana dizia para você, volte para trás, você não é digno de ser batizado. Tem gente que usa expressões de brincadeira indo para o batismo. E ela deve tratar aquilo seriamente, porque ainda vai ser o princípio de um nascimento. E precisa ter um nascimento legítimo, com temor e tremor, quando começa a servir a Deus. Agora, ande do jeito que Deus quer que você anda. Isso vai espantar o mundo, mas vai abalar o mundo. Isso é o abalo. A gente pensa que abalar o mundo é chacoalhar a terra. Não, isso é terremoto. Os terremotos chacoalham a terra, dá uma mexida nela. Mas Deus, quando Ele abala o mundo, é quando Ele levanta um homem para fazer o seu trabalho. O mínimo que você vê naquele homem, porque João Batista ganhou meia dúzia de gente. E ele abalou o sistema eclesiástico daquele dia. Quando falava o nome João, subia um nervo nas pessoas. Os religiosos não gostavam. Aí depois, quando cortou o pescoço de João, podia dizer, agora sossegamos. Aí chegou o Messias. Quando falava em Jesus, o Messias, Yeshua, eles ficavam enervados. E hoje, quando fala em Brana, arrepiam. Não gostam. E tem lugar que eles dizem, não quero nem ouvir esse nome, Osmar. O que eu tenho a ver com isso, gente? Qual o problema? É um louco. É alguma coisa que Deus está fazendo e que as pessoas não dão conta de ver que é um trabalho, é Deus trabalhando. É a mesma coisa você. Você crê na mensagem daquele profeta? Sim. Isso arrepia eles cortam a esquina de você. Se eles estiverem lá na frente, vão virar aqui, porque aqui é fulano. E ele vai parar, vai querer colocar a terceira etapa em mim. Já vou virar nessa esquina. Vai dobrando a esquina antes mesmo, porque se você encostar perto dele, ele vai perguntar se você crê que os selos foram revelados. E se você diz que não, então você não crê no profeta. Para que você fica pregando o profeta? Larga de mão. Porque quem crê num profeta tem que pregar que os 7 selos foram revelados, que os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos, que a terceira etapa já foi, não vai vir, já era a terceira etapa. Nós estamos na nossa terceira etapa, mas eles estão preocupados com a terceira etapa do profeta, dizendo que o profeta não teve sua terceira etapa, que vai vir para a terceira etapa, para poder ter muitas coisas que acontecem dentro da terceira etapa, que eles não viram acontecer dentro da abertura dos 7 selos. Então, cada vez que Deus estremece, abala o mundo, Ele tem um homem na terra, e Ele tem você. Seu lar é estremecido por causa de você. Anda direito, vive a coisa sã, certa. A hora que dá uma chacoalhada no lar, você sabe. Abalou o lar, você já sabe. Deus está aqui. Então, quando vê João Batista, um homem daquele, Deus levantou um homem daquele por causa de meia dúzia de gente. E Deus fazendo Noé pregar uma mensagem, 120 anos, para não entrar ninguém. Parece que foi 120 anos perdido. Não, 120 anos de juízo. O homem pregando 120 anos, construindo uma arca, para não pôr gente, só a família dele. E só animais que tinha dentro daquela arca, aves, répteis. Então, mas que trabalho. Noé podia dar uma olhada assim, meu Deus, qual o fruto do meu ministério? 7 pessoas, e eu, sócio, preguei 120 anos, e abalou o mundo de tal maneira que Deus diz para a lua, dá uma viradinha, aí encheu o mundo d'água. Foi fácil. Deus, para encher o mundo d'água, a gente pensa, tem que chover bastante. Não, ele só fala para a lua, dá uma mexidinha.
Ela inclina um pouquinho, pronto, enche o mundo d'água. Mas agora ele vai trazer fogo. É com pouca coisa também. Ele tem de tudo. Ele tem a lua para trazer água, ele tem o sol para trazer fogo. Você pensa o quê? Deus está com tudo na mão. Não são os comunistas que estão com tudo na mão. Não são as grandes potências nacionais que estão com as grandes bombas atômicas na mão. Mas Deus está com tudo na mão. Tudo está sob seu controle. Se Ele quiser acabar com isso, Ele acaba logo. Se Ele quiser nos torrar aqui, Ele simplesmente diz para o sol: abaixa a mão um pouquinho. Queima tudo, pronto. É tão simples para Deus. Como Ele diz, abaixa um pouquinho, vira um pouquinho lua. E ela virou um pouquinho. E agora diz que a coisa está voltando ao seu normal. Olha, se tudo voltar ao normal, vai cair, porque a terra está inclinada. E se ela voltar ao normal agora, vai cair, porque tem tanta coisa construída numa terra inclinada. E se ela vai voltar para o lugar dela, aquilo vai cair, vai desabar. Agora a loucura de Deus, a maneira de Deus trabalhar é sacudindo o mundo. Sempre Ele tem um homem para advertir: não faça isso, não entre por esse caminho, sai dela, povo meu. O 7º anjo de Apocalipse 10, 7, ele é o anjo que diz: sai dela, povo meu, de Apocalipse 18, 4. Ele é o anjo. O irmão Branham diz que ele é o mesmo anjo, dando esse grito, mas as pessoas não dão ouvido porque é um simples. Mas no simples tem um poder. Amém. Profecias tais como esta, o que você pensa dos ministros daquele dia? Quando eles apanharam aquilo, eles devem ter dito: que coisa! Quando aquele grande profeta vier, todos o conhecerão. Deus simplesmente abrirá a cobertura do céu, os corredores do céu descerão, uma carruagem de fogo descerá, e uma banda angelical o guiará até a terra. É a memória que eles tinham. O que Deus ia fazer para o grande Messias descer. Quando ele veio, aí falando de João Batista, ele era um velho pregador de face peluda, com uma pele de ovelha ou de camelo enrolada ao seu redor, com um pedaço de couro, como um cinto. Provavelmente nunca tomou um banho. Cada 3 ou 4 meses saiu ali no deserto, veio de pé com lama na altura dos joelhos. Pregador desse jeito. Deus respeita tanto jeito de pregar. Você quer ver? Partes na África, o povo não tem roupa. É muito pouca roupa que tem. Então, o pregador prega de calção. Ele não tem roupa. E Deus respeita. Agora, já pensou bem eu chegar de calção aqui? Aí você diria: o pastor ficou doido. Agora enlouqueceu mesmo. Por quê? Porque nós temos roupa sobrando. Por todo lado tem roupa. Mas lá é difícil ter roupa. É difícil ter pano. Não é fácil. Então Deus respeita aquilo. Aquela forma até de pregação. Deus respeita até o estilo deles cantarem e se moverem. Deus respeita. Porque eles não fazem aquilo por sensualidade, mas o nosso povo faz por sensualidade. Todo crente que remexe na nossa nação faz por sensualidade. Eles não, é espírito de nação, e nós somos copiadores dos outros. É vir uma igreja requebrar, sacudir a mão, todo mundo sacode, quer copiar do outro, porque viu que aquilo aumentou o grupo. Não, você tem que tomar a palavra do jeito que ela é. Você não tem que copiar de ninguém. Você tem que ter personalidade própria. Amém, amém. Então veja João Batista saindo do deserto, de pé com a lama na altura do joelho. Isso é pregador.
Você pararia para ouvir um homem desse? Mas ele era o que sacudiu o mundo do seu dia. Um homem esquisito. Não comia igual aos outros. Não vestia igual aos outros. Não pregava igual aos outros. Não seguiu seu pai, mas seguiu a Deus. Foi para o deserto. Não foi ser o próximo sacerdote, mas foi um profeta. Ninguém falou bem dele. Todo mundo podia dizer o louco. Jesus disse: se vocês quiserem conhecer João, que vocês saíram a ver uma cana agitada pelo vento. Ele diz: não, ele pode ter esse meio louco dele para falar e para andar, mas vocês não viram uma cana agitada pelo vento. Isso é o maior profeta. Dentre os nascidos de mulher, nunca houve um como João. Aleluia. Saiu ali no deserto, veio de pé, com lama na altura do joelho, pregando: arrependei-vos, pois o reino do céu está à mão. Era muito mais fácil escutar o sacerdote Anás, o Caifás, irmãos, tudo vestidinho, seus vestidos clerical, tudo prontinho, ajeitadinho, olha, certinho. É muito melhor ouvi-lo do que ouvir a João. Já olhava no homem, a aparência dele não era convidativa, a mensagem dele também não. Só o eleito podia captar aquilo e entender. Diz: olha, eu creio, vou seguir esse homem. Mas você tem coragem de colocar sua família numa igreja como esta? Você tem coragem de ficar ao lado de um pregador como João Batista? Olha o estilo dele. Você já viu o que ele come? Ele não vai comer na sua casa não, porque ele come diferente. Não adianta você chamar ele para um churrasco, que ele não vai. Ele não come churrasco. É gafanhoto e mel silvestre. Ele deixou churrasco para mim. Já pensou bem seguir um homem daquele, um pregador daquele? Já viu a roupa dele? Tem um mau cheiro de couro, mal curtido. Já viu isso? Ah, irmão, não era fácil. E Deus estava abalando. É o que o irmão Brando diz aqui: Deus abala o mundo assim. Ele nunca foi a nenhuma cidade. Se alguém quisesse ouvi-lo, eles tinham que ir até o Jordão para ouvi-lo. Quando ele entrou na cidade, ele foi lá direto no rei. Diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O homem, você viu quando ele entrou na cidade? Foi e voltou. Foi levar uma mensagem para o rei. O rei estava vivendo com a mulher do irmão dele. Diz: não te é lícito. Você está fazendo uma coisa errada. E aquilo custou-lhe a cabeça. E depois Herodias queria a cabeça dele num prato. Eu quero a cabeça daquele homem que foi trazer uma mensagem, que levou uma mensagem lá no aposento do rei, dizendo que ele não podia me possuir. Eu quero a cabeça dele. Herodias aponta para a igreja. A igreja pediu a cabeça dos crentes durante as eras. Queria a cabeça dos crentes. Todos quantos não adorassem a igreja e não se submetessem às suas leis, aos seus credos, aos seus dogmas, ela matava. Ela matou 68 milhões de crentes na era das trevas, porque não creio igual a ela. Ela sempre foi uma assassina. Quando ela dá uma de boazinha assim, você pode saber que ela está molando a lâmina da faca, da espada, ela está afiando. Quando ela diz assim: amai-vos, porque enquanto vocês amam eu corto. Amai-vos, porque enquanto vocês amam eu mato. Ela está enganando quando ela diz amai-vos. Ela não tem o amai-vos de Jesus. Ela não tem, porque ela vive pelo mundo, pela palavra do mundo, pela palavra dos reis, e ela que governa tudo. Por isso o mundo jaz no maligno, porque tem ela como governante atrás dos reis, dos reinos da terra.
E João Batista foi e pregou contra ela e perdeu o pescoço. Se alguém quiser ouvir João Batista, tinha que ir lá na beira do Jordão. Não era dentro da cidade que ele ia pregar, não. Jesus é quem foi pregar ali. E ainda deu uma mensagem forte para eles, que eles gostavam de pregar nas praças para se aparecer. E Jesus pregou contra eles. Eles não queriam ouvi-lo. O que ele fez? Ele sacudiu a nação. Ele sacudiu o mundo. É Deus sacudindo o mundo. Deus sacode o mundo através de certos homens que o povo não dá valor. Mas é Deus sacudindo o mundo. Ali estava acontecendo um abalo, sobre o qual as pessoas nada sabiam. Quando Jesus veio, ele nunca apresentou a si mesmo no meio de grandes nobres. Ele veio para os seus. Tem hora que a gente pensa, hoje Jesus tem que vir apresentar para todo mundo. Ele apresenta para os dele. Para os dele ele apresenta. Para quem não é dele, quer seguir, ele já diz, ó, as aves têm os seus ninhos, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas quando ele pega um eleito, que pergunta para ele, onde moras, mestre? Ele diz, vem cá, eu vou te mostrar. Para o eleito ele faz isso, para o filho ele faz isso, ele se apresenta para os dele. Mas para os demais, ele coloca uma mensagem, um caminho tão difícil, que a pessoa tem que fazer a escolha. E alguém que ele quer que siga-o, começa a colocar empecilho, e dizer, ô mestre, espera primeiro, eu vou sepultar meu pai. Isso não quer dizer, irmão, que o pai dele tinha morrido naquele dia, não. Ele mandou Jesus esperar para ele sepultar o pai dele, porque dentro do espaço de tempo ele sabia, até que meu pai morra, eu vou ficar sossegado na minha religião. Aí depois que eu sepultar meu pai, aí eu vou te seguir. Não, não é isso não. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Não, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Não, ele está te chamando para segui-lo. Deixa eu ficar velha primeiro. Aí nós queremos dar ruga para Deus. Você está pensando que Deus é o quê? Quero dar cãibra para Deus. Muleta, bengala. Deixa eu ficar velho que eu vou seguir a Deus. Deus quer a nossa juventude, para Ele poder fazer algo, para trabalhar, para agir. E quando você dá a sua juventude para Ele, desde criança para Ele, Ele pode te usar até a velhice, e você vai produzir fruto. Amém. Aleluia. Presta atenção, Ele nunca apresentou a si mesmo entre os grandes e nobres. Ele veio para os seus, Ele veio para aqueles que estavam buscando por Ele. Não sei, você estava buscando por alguma coisa? Você queria limpeza, santidade, mas você nem sabia que tinha filho do homem, você não sabia que tinha profeta, e Ele veio para você, porque você buscava algo inconscientemente, você buscava algo, porque você queria pureza, você queria a palavra, e mudava de igreja para outra e nunca encontrava a palavra, não do jeito que você quer, você queria alguém que seguisse esta palavra do jeito que ela é. Aleluia. É aí de onde vem o abalo. É daí que vem o abalo. É quando ele escolhe o dele, aí vem o abalo. Ele escolheu João, veio o abalo. Olha o filho, foi um abalo. Olha Pedro, foi um abalo para os judeus. Olha Paulo, foi um abalo. O mundo gentil, o mundo romano daqueles dias, foi abalado quando Paulo converteu. Mas era Deus abalando o mundo daquele dia, os fariseus daquele dia, convertendo a Saulo de Tarso e mudando até o nome dele, e depois Paulo ter que sair pelas cidades pregando e dizendo, não sou Saulo mais. Houve uma mudança, eu encontrei com aquele que eu perseguia, e ele me derrubou, e ele me mudou. A luz dele é cegante,
me cegou, mas depois de 3 dias as escamas caíram de meus olhos, e agora eu vejo que eu estava fazendo algo errado. Estou te convidando, venha a ele, aceite-o. Até o rei dizia para ele: você, Paulo, quer me persuadir? Eu quisera que você fosse persuadido, ó rei. Mas eles não podiam olhar nisto. Eles viam um grande Paulo, um grande Saulo, quando era deles. Mas agora, eles não viam o grande Saulo, mas sim um falso. E agora que Deus estava usando, Deus não estava usando Saulo quando ele saía pelo zelo da religião, perseguindo o povo, prendendo o povo. Mas Deus estava usando Saulo quando ele estava apanhando, quando ele estava fugindo. É aí que Deus estava usando. Deus estava abalando os alicerces das igrejas daquele dia. Aleluia. O Espírito Santo, é isso que ele faz hoje. Ele vem abalando, mas ele vem para os seus. É o que ele faz hoje. O Espírito Santo vem para aqueles que Deus tem chamado. Não é pulos e gritos e língua estranha e cura divina, não. O Espírito Santo, cura divina, pulos e gritos são alegrias que o Espírito produz. São dons que o Espírito produz. Mas quando o Espírito Santo vem, ele tem a palavra para te dar. O Espírito Santo é a palavra da hora. É Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é o abalo que o mundo está sofrendo hoje. Já não é nem por Apocalipse 10, 7, mas agora é pela mensagem da esposa de Cristo nessa terra, que prega esta palavra. Isto é um abalo. Dizer: você, gentinha, você não tem nada, você é conhecido. Que grau você tem de estudo? Primário. Então, como você quer fazer alguma coisa para Deus? Eu não quero fazer, é Ele quem faz. Eu não tenho que estudar, Ele já é formado. O Espírito Santo vem para aqueles que Deus tem chamado. Há um grande abalo entre os eleitos. Um abalo entre os eleitos. O povo tem que sentir isto. Há um grande abalo. Quando a mensagem chegou no Brasil, foi um grande abalo no Brasil entre os eleitos. Quando o pastor Joaquim pregou esta mensagem, foi um grande abalo entre os eleitos. E esta terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, é um grande abalo entre os eleitos. Não importa o que os outros pensam. Então, mas olha que tipo de homem, não importa. Todos que abalaram foi um tipo de homem esquisito no dia, que ninguém podia crer nele. Sempre foi assim. E você é esse tipo de homem, de mulher hoje, que a sua vida vivida abala a estrutura religiosa do tempo que você vive. Aleluia. Grandes coisas poderosas acontecendo. Que Deus chama de grande, você não tem jeito. O mundo olha e diz: que grande, rapaz. Grande coisa seria numa grande igreja, grande coisa seria num grande pregador. Ele diz: não, grande coisa é João Batista, com meia dúzia de gente. Grande coisa é Noé entrar na arca e fechar a arca, cheia de animais. Isso é grande coisa. Aleluia. Parágrafo 27, Apocalipse 4, primeira parte. Eles acham toda esta grande coisa florida, e programas radiofônicos ao redor do mundo, e televisões, e edifícios de $1 milhão e tudo mais, que estas são coisas, isto é, que é grande. Aí o irmão Branham diz: isto é tolice na visão de Deus. Eles pensam que é grande. Grandes construções, grandes igrejas, grandes pregadores, grande movimento no rádio, na televisão, na internet. Eles pensam que isso é grande. Isso é tolice na visão de Deus. Deus não olha para as grandes coisas. O que o homem chama de tolice, Deus chama grande. Eles olhavam para João e disseram: é loucura. Deus diz: ele é meu profeta. Eu não terminei de falar quando falei de João, que quando ele
ele veio para pregar, não tinha ninguém para bater palma para ele. E o profeta Isaías diz: as árvores baterão palma, as folhas das árvores baterão palma, pois não tinha gente. E quando não tem gente, Deus usa o meio, pode ficar sossegado. Deus usa o meio. Quando não tem grandes para aceitar, para cair do cavalo, como Saulo de Tarso, Deus pega o Zaqueu, pega a Maria Madalena, pega qualquer ladrão, uma prostituta, que precede os verdadeiros, assim chamados crentes, no reino dos céus. É o método de Deus trabalhar. E é o que lemos aqui em 1 Coríntios. A sabedoria de Deus é louca para o mundo, mas a do mundo também é louca para Deus. Não pense que Deus precisa dessa sabedoria. Deus mostrou que ele não precisava da sabedoria do mundo, que ele pegou um Pedro e disse: vamos lá, Pedro, você sabe ler e escrever? Não, então vamos, prega o evangelho. Vamos mostrar para eles que a nossa sabedoria é além do mundo, que eu não preciso, eu não dependo da sua classe escolar, do seu grau escolar. Eu não dependo disso, não apoiando a ignorância. Não, vai ao estudo, põe as crianças na escola, mas sabendo que isso não influi na vida cristã, não. Muitas vezes isso é um atrapalho na vida cristã. Leva o filho para o seminário, é um atrapalho para ele sair de lá e dizer: ó, eu estudei lá no seminário que Marcos 16 é uma escritura apócrifa. Que adiantou a mãe lavar roupa para colocar o menino, formar o menino para reverendo, para ele sair de lá descrendo da própria mensagem, da própria escritura que ele tinha que pregar. O que adianta formar aí certos homens da mensagem e dizer, são os grandes homens da mensagem, estudados da mensagem, sabem falar parágrafos de cor da mensagem, e depois eles não querem nada da revelação dos selos, da terceira etapa, eles não entendem de nada. O que adianta isso? Amém. Amém. Temos que acompanhar o que Deus chama de louco. Vamos acompanhar aqui. E o que o homem chama de grande, Deus chama tolice. Aprove a ele, através da loucura da pregação, salvar aqueles que estavam perdidos. Loucura da pregação. O que nós temos hoje é a loucura da pregação. E aprove a Deus, através desta loucura da pregação. De primeiro, pregar batismo em nome de Jesus Cristo e um profeta era loucura. Hoje não. Hoje não. Eu estava pensando assim, porque Deus aprova salvar os crentes. O que acontece hoje é o mesmo que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Quando começamos a pregar essa mensagem, os crentes denominacionais diziam para nós: vai pregar para o mundo. E eu dizia assim: mas a Bíblia diz que Deus aprova salvar os crentes, não é o mundo. Não é você que crê? Mas eu já tenho igreja, então, mas Deus aprova salvar os crentes. Se você tem igreja, Ele não aprova de salvar. É só os crentes. Você crê? Ele só está procurando salvar os crentes. Agora na mensagem eles fazem a mesma coisa. Diz: por que vocês não vão pregar para os denominacionais? Mas é vocês mesmo. Da primeira e segunda etapa. Deus aprova salvar os que crêem no profeta. Essa é a loucura do dia, que a noiva está responsabilizada em pregar esta mensagem. Deus aprove a salvar os crentes da mensagem de William Branham. Com a terceira etapa, Deus aprove salvá-los com os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. A gente fica parecendo doido, mas não tem jeito de pregar diferente. Só está faltando barba em nós. Barba grande. Mas a questão é essa, é o que Deus está fazendo, a loucura de Deus. Como pode hoje você pregar que o Cordeiro está fora do trono? Se quando o sangue sai do propiciatório, Deus não escuta mais oração? Ele fala no 5º selo. O sangue saiu do propiciatório, Deus não escuta mais oração. E eles não sabem o porquê. Eles dizem: por que vocês estão orando então? É porque quando oramos, Ele já intercedeu por nós antes, nós estamos em busca daquilo que Ele já orou por nós, porque o sangue já saiu do propiciatório, e nem resposta há para orações. Só o eleito que obtém isso, porque Ele já orou antecipadamente por mim. Eu roguei por ti, Pedro. Antes de você cair, eu já roguei por você. Amém, 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 amém.
Aleluia. Parágrafo 28. Vamos ver se nós chegamos lá, né? Agora, João, o que você acha que eles disseram? Tem um velho fanático ali fora. Um velho sujeito com a face peluda. Veio lá do deserto com pele de carneiro, ele diz aqui que é camelo, né? Envolto ao seu redor. E ora, ele está de pé na lama. Ele não é um pregador de púlpito, ele está na lama do Rio Jordão. Se você quiser ouvi-lo, todo mundo que passa por lá diz: arrependei-vos e convertei-vos. Você já viu que é pregador? É um louco barbudo, um velho barbudo que está lá nas lamas do Jordão. Ele não tem púlpito na cidade, ele não tem igreja na cidade, nunca foi a uma igreja para pregar. Aquela era a loucura de Deus, sacudindo o mundo através desse pregador. Como Deus gostou naquele dia, meu irmão. Como Deus amou a João. Tem alguma escritura aqui que eu quero completar também, para que vocês vejam o que Deus chama, o que Deus fala, tão diferente das pessoas. Lucas capítulo 1, versículo 12, creio que é isto, 1,15, Lucas 1,15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, espera lá, estou lendo errado, é 1,15 de Lucas. Porque será grande diante do Senhor, grande, uma coisa feia, peluda daquela, pregando uma mensagem que o povo, principalmente os pregadores do dia, não apoiava. Eles perguntaram: mas esse João, ele passou lá pelo Anás? Não, diz que quer nem saber de Anás. E o que ele faz? Ele não quer nem saber. E vocês vão ouvi-lo? Vão ouvir ele ainda? O Anás e o Caifás são nossos sacerdotes. Como que vocês vão ouvir a João? Mas o povo tinha uma vontade, é o eleito, nós queremos ouvi-lo. Mas ele parece um louco, vamos ouvi-lo. Amém. Porque será grande diante do Senhor. João não era grande diante da organização. João não era grande diante de Faraó, ou diante dos grandes homens daquele dia, dos reis daquele dia, de Herodes. João não era grande diante do Anás, do Caifás. Ele era grande diante do Senhor. Porque será grande diante do Senhor. Isso daqui, meu irmão, já era um anúncio do nascimento de João, o que ele seria. Grande. Aí depois você via ele, depois de grande, mas grande desse jeito diante do Senhor, peludo, atolado no barro, pregando o evangelho, que as pernas todas cheias de barro, parecia uma bota, e pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, chamando os outros de raça de víbora. Não, o nosso sacerdote não é assim não. Nós vamos lá no nosso sacerdote, ele é benévolo, ele é amoroso. Ele diz: filhinhos, entra, assentai-vos. Mas eu fui na reunião de João, sabe o que ele diz? Antes de eu chegar, ele já olhou para mim e diz: raça de víbora, ele não me deu boas-vindas. Já me chamou do que eu era. Filho da serpente, pregador, com Bíblia na mão, com mensagem na mão, mas não crê nisto. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto. Amém. Ele será grande, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Esse é o grande que Deus tem. O tipo de João, ganhou meia dúzia de gente, mas também com a pregação daquela. Isso não quer dizer porque a gente é pastor de meia dúzia de gente, é que Deus está ao nosso lado, não, viu? Não é assim não. A questão é que você tem que ter a palavra da hora. Aquela palavra tem que estar em você. Não é nem o grupo, nem grupo pequeno, nem grupo grande hoje. É a palavra que manda. Amém? 1:32. Vamos ver agora do Senhor Jesus. O que o anjo falou para Maria? Vamos ver que jeito que o menino seria também. 1:32. O anúncio do nascimento de Jesus agora. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo,
E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora, irmãos, isso daqui, pelo amor de Deus, a promessa de 2000 anos atrás ainda não cumpriu. Ele será grande, cumpriu no Calvário, deu uma olhada nele e disse, mas isso daí que é grande. Ele será grande. Mas logo o anjo disse, só que uma espada traspassará seu peito. Ele será grande, mas uma espada traspassará seu peito. Isso é a grandeza que Deus viu, Deus abalando o mundo através do Filho. Ele estava abalando o mundo, uma grandeza para Deus, mas aqui no mundo era tão pequeno que eles mataram ele. Vamos matar isso daí que o menor sossega a nação, porque um homem só, ele põe fogo na nação. Quando perdemos a Sansão, que punha fogo literal, o homem sabia pôr fogo na seara dos outros, amarrava uma tocha no rabo das raposas e soltava uma raposa com um rabo cheio de fogo, espantava ela, saía queimando a seara dos filisteus. Um homem fazendo uma arte tremenda, e Deus estava naquele homem para aquilo. O dia que ele deu ouvido para uma mulher, ele perdeu o poder. O dia que o pregador dá ouvido para uma mulher que não é a sua mulher, ele perde o poder, ele perde o caráter, ele perde a moral. Isso é o que tem acontecido com nossos pregadores hoje. Eles dão ouvido a outras mulheres que não é a mulher dele. Foi o que Sansão deu ouvido a uma mulher, atrás de carícias de mulher. Ele não buscou a palavra, ele perdeu o poder. Como agora cada um quer voltar à vida que Sansão recebeu o poder novamente. Amém. Eu creio que vou terminar daqui a pouquinho, uns 5 minutinhos para me terminar. Mas vou, se Deus quiser. Está aqui, ele será grande, este será grande. Irmãos, deixa eu ver se eu leio isso aqui depressa. Quando Jesus veio, o Messias nascido ali no estábulo, em cima de um monte de palha, o gado mugindo ao redor. Nem uma grandeza. Quem cantou para ele? O gado. Mé. E foi. Nasceu o Filho de Deus. Grande. Não tinham grandes para ovacioná-lo, para bater palma, mas tinha gado. Mugindo. Você quer dizer, eles diziam que era um filho ilegítimo, e a mãe ficou grávida antes mesmo de casarem. Ora, ele havia nascido fora de um matrimônio santo, e você não sabe o quanto isso era problemático para um judeu. E Deus veio nessa via, meu Pai do céu, ele vem numa via, ele vem para um povo, e para aquele povo que crê na limpeza, Deus vem numa via que a visão deles está torta, está errado, mas Deus está vindo e Deus vem para aquele povo, e Deus vem para o povo da noiva, Deus vem para o seu povo, e Ele vem de uma maneira esquisita, e as pessoas não percebem, e é Deus outra vez abalando a noiva. Há um abalo na noiva, há um abalo na nação. Esta é a nação eleita, não é no Brasil não, é a nação eleita, é a noiva no mundo inteiro, a esposa do Cordeiro, aleluia. Ora, mas ele era grande, eles apenas não o conheceram, eles não o conheceram. 30 agora, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 30, e do mesmo modo é o Evangelho hoje, grande. Mas foi anunciado por um pequeno camponês chamado William Branham. Mas o Evangelho é grande, a mensagem foi grande. No tempo dele, ainda não tinha começado nem o videocassete, para nós poder ter bastante mensagem dele. E nós hoje que estamos tendo tanta coisa, sendo que a maior mensagem veio lá de trás. E hoje nós temos facilidade de fazer CDzinho e de ter toda a nossa imagem num CD, quando lá atrás o grande profeta de Deus não teve esta oportunidade e apenas deixou para nós o fundo, o clamo fundo e o profeta do século XX. Só deixou 2 filmes para nós. Tudo mais difícil naqueles dias dele. E hoje tudo mais fácil. A mensagem hoje ela é mais rápida, porque é mais fácil para se pregar e divulgar do que no tempo do profeta. Hoje está mais fácil ainda.
Tudo foi facilitado. É Deus entrando em cena outra vez. Nós percebemos que esta é a era da noiva, como diz o irmão Brana, porque a era do Filho do Homem foi nos dias dele, mas dos dias dele para cá é a era da noiva, é a era da chamada. Ele chamou, agora você se apresenta e diz: eu aceito, eu creio nesta mensagem, eu creio nestes selos revelados, eu creio nesses trovões, eu creio nesta terceira etapa, eu creio nesta visão da tenda dentro da terceira etapa. E a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Amém. O Evangelho está sacudindo como ele nunca sacudiu antes, mas ele está sacudindo no remanescente, isso é correto, preparando-os. Não está sacudindo todo mundo não, gente, é só o remanescente, aqueles que devem ser sacudidos, porque ele veio para os seus e os seus não o conheceram. Está aqui, ó. Ele disse aos seus discípulos: não sigam pelos caminhos dos gentios, mas vão às ovelhas perdidas de Israel. E quando forem, aquele que vos receber, me recebe. Quando entrarem em uma cidade e eles não lhe receberem, sacuda o pó de seus pés e vão embora. Não fica atormentando eles não. Se eles não querem receber, sacuda o pé, não leva nem o pó da cidade deles para casa. Vai visitar um irmão, você só vai visitar um irmão quando ele pede para você ir visitar. Se eles crê na terceira etapa, se não crê, não vai lá não, porque você vai querer pregar a terceira etapa para eles, e eles vão achar ruim, e você vai ter que sair na porta da sala e bater o pé, para sair o pó da casa dele. Eu vou para minha casa sem isso. Mas só vai lá quando eles te chamam. Não vai de oferecido querer levar uma mensagem para eles, se eles não sentem fome da mensagem. Quem sente sede, vai à fonte. Eles têm que saber onde está a fonte da terceira etapa. Nós ficamos sabendo da fonte da primeira e segunda etapa, em Campinas e em Goiânia, e nós fomos lá e comemos, bebemos. Agora eles têm que descobrir onde está a fonte da terceira etapa e ir na fonte buscar. Se eles não querem buscar, deixa eles não têm sede. Você quer dar água para quem não tem sede, você quer dar alimento para quem não tem fome, deixa eles quietos. Eles estão bem, deixa eles quietos. Porque do contrário tem que bater o pé e tirar o pó da casa deles. Hoje não é nem da cidade, é da casa deles. Sai da casa deles, bate o pé. Isso é como Jesus dizer: você nunca mais volta naquela casa, nunca mais volta naquela cidade. É o que Jesus está ensinando. Quando você bate o pé para tirar o pó. E depois nós queremos ficar sabucando família, sabucando parente. Na hora da mensagem, não quer a mensagem não, mas comer junto, comer churrasco junto, todo mundo quer. Mas comer a mensagem não quer. E se não quer a mensagem, não quer churrasco também. Senhor, obrigado pela palavra, pelo pão de cada dia, pelo café da manhã. Esse café forte que o Senhor deu para nós. Obrigado, Senhor. Temos tudo aqui para sustentar a vida espiritual. Te damos graças por esta mensagem, sacudindo o mundo de então, com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque nós comemos o livrinho e estamos sacudindo o mundo agora, com esse livrinho revelado. Sim, o eleito vai conhecer. O que não é eleito não vai receber. Mas o Senhor veio para os seus, e a terceira etapa é para os seus também. E se não tem alguém para ouvir, então só quem vai ouvir é o eleito. Dá-nos graça para encontrar esse eleito e não ficar pregando para qualquer pessoa que não quer ouvir, mas pregar para quem quer ouvir sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Batendo está, o Salvador batendo está. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Ele te ama, o Salvador batendo está, sim está. Ele te chama.
Com ternura está chamando o Salvador da tempestade. Ele deseja entrar. Não demores, abrir-lhe a porta, o Salvador batendo está. Amém, amém. Glória a Deus. Será que alguém teve a inspiração de começar a gravar nossa mensagem?